Olá, povo de Deus, quarta-feira de cinzas, 22 de fevereiro de 2023. Nossa reflexão de hoje é a partir de Joel 2, 12, 18, 2 Coríntios 5, 20 até 6, 2 e Mateus 6, 1 a 6, 16, 18. Agora diz o Senhor, voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Rasgai o coração e não as vestes, e voltai para o Senhor vosso Deus. Ele é benigno e compassivo, paciente e cheio de misericórdia, inclinado a perdoar o castigo. Quem sabe se ele se volta para vós e vos perdoa, e deixa atrás de si a bênção, oblação e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai trombeta em Sião, prescrevei o jejum sagrado, convocai a assembleia, congregai o povo, realizai cerimônias de culto, reuni anciãos, ajuntai crianças e lactentes, deixe o esposo seu aposento e a esposa seu leito. Chorem postos entre o vestíbulo e o altar, os ministros sagrados do Senhor, e digam: perdoa, Senhor, a teu povo, e não deixes que esta tua herança sofra infâmia e que as nações a dominem. Por que se haveria de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Então o Senhor encheu-se de zelo por sua terra e perdoou seu povo. Apesar de alguns biblistas situarem Joel no período pós-exílico, há mais consenso de que não sabemos ao certo o tempo desse profeta. Os que defendem que Joel é pós-exílico se baseiam na falta de referência ao rei, às alusões ao exílio e ao templo reconstruído. O livro de Joel tem duas partes bem distintas. Os 2 primeiros capítulos narram uma invasão terrível de gafanhotos que devasta a plantação do país. Diante disso, Joel pede a participação de todos numa grande manifestação de penitência e jejum para suplicar a Deus que afaste a catástrofe. Deus manifesta sua misericórdia, anuncia a libertação da praga e as bênçãos para uma nova plantação. Como Joel compara seus gafanhotos a um exército, talvez se possa pensar que ele esteja falando de uma invasão inimiga. Na segunda parte, os capítulos 3º e 4º descrevem o julgamento de Deus sobre as nações e a vitória final. O texto de hoje propõe, como conduta correta diante de Deus, assumir uma postura penitencial, com jejuns, lágrimas e gemidos, rasgando o coração ao invés das vestes, que era uma prática comum e exterior dos penitentes. 2 Coríntios 5, de 20 até 6, 2. Irmãos, somos embaixadores de Cristo e é Deus mesmo que exorta através de nós em nome de Cristo. Nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. Como colaboradores de Cristo, nós vos exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus, pois ele diz, no momento favorável, eu te ouvi, e no dia da salvação, eu te socorri. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. É comum entre os exegetas o reconhecimento de que a segunda carta aos Coríntios é a compilação de alguns bilhetes atribuídos ao apóstolo Paulo. O que é certo é que Paulo enviou mais que 2 cartas aos cristãos de Corinto, e pelo menos 4 e um bilhete. No trecho de hoje, o apóstolo apela para que os cristãos respeitem a graça de Deus recebida que torna esse tempo propício para a salvação. Momento favorável nos remete ao kairós de Deus, isto é,
ao tempo propício que Deus oferece a todos os que buscam a reconciliação com Ele. Colaboradores ou embaixadores de Cristo são os títulos que o apóstolo usa para identificar aqueles que aceitaram viver segundo Cristo. Mateus 6, de 1 a 6, 16, 18. Disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça, lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando. Mas somente teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Estamos ainda no contexto do grande sermão da montanha, que compreende os capítulos de 5 a 7 de Mateus. Neste início da quaresma, somos convidados a observar 3 práticas que corroboram com o nosso processo de santificação. Falar em ser santo parece assustar a muitos, sobretudo devido a uma pregação equivocada sobre a santidade. Muitos reduziram essa realidade à mera abstinência sexual, como se o pecado se referisse somente àquilo que se convencionou chamar de pecado da carne. Ora, basta vermos a prática de Jesus para percebermos que ele não tem fixação nesse tema. O direito e a justiça se constituem no binômio certo para aquele que se propõe a ser santo. Como Jesus tinha feito com a lei antiga, procurando a sua internalização, também o faz com as práticas recomendadas aos penitentes. Passar de uma prática meramente mecânica e externa a uma vivência profunda e consciente em relação à oração, à esmola e ao jejum. São 3 práticas boas, recomendáveis, mas os fariseus conseguiram esvaziar o seu sentido ao torná-las comportamentos hipócritas de ostentação. Faziam tudo só para serem vistos pelos outros e receberem elogios. Jesus diz que o importante é que Deus reconheça a nossa vivência de fé e não a sociedade que nos recompensa com seus tapinhas nas costas, como se fôssemos os mais santos da sociedade e da igreja. A convite da CNBB, iniciamos hoje com a quaresma a campanha da fraternidade, que neste ano tem como tema fraternidade e fome, e como lema dai-lhes vós mesmos de comer. Oxalá possamos convencer os católicos a assumirem o combate à fome como a forma mais atualizada da prática do jejum, da esmola e da oração. Um beijo no seu coração.